Nos exemplos da aula passada, você viu estruturas condicionais com duas opções ou resultados. Aí você pode perguntar, mas Manuel, e se eu quiser mais do que duas opções? Existe uma maneira de encadear escolhas, opções, resultados extras ao seu if e else, que seria usando else if. Cada escolha ou opção extra requer um bloco adicional para colocar entre o if e o else. Veja o pseudocódigo. Antes, tínhamos apenas a condição para o if e o else. Agora, acrescentamos mais uma condição, a do else if. Neste exemplo, coloquei só mais um else if para simplificar o seu entendimento, mas podemos ter mais, beleza? Veja agora a lógica de funcionamento. Temos o começo do nosso código e vamos verificar a primeira condição, a condição if. Se ela for verdadeira, o bloco de código 1 será executado e finaliza a instrução. Caso a condição if seja falsa, vamos analisar a condição do else if. Se ela for verdadeira, o bloco 2 será executado e finaliza a instrução. Mas se a condição do else if não for verdadeira, ela for falsa, então entrará no else. Dessa forma, o bloco 3 será executado e finaliza toda a instrução. Tudo bem, agora vamos aplicar esse novo conhecimento no sistema do banco. De volta ao sistema do banco, o gerente agora ele te pediu para adicionar uma nova funcionalidade ao sistema. Antes, a taxa de juros era fixada em 10% para todos os clientes. Mas aí ele percebeu que, de acordo com a idade do cliente, é possível variar essa taxa. Quanto mais velho o cliente, menor a taxa de juros. Então, ele estabeleceu os seguintes limiares. Se o cliente tiver entre 18 e 25 anos, a taxa de juros é de 9%. Se tiver entre 26 e 35 anos, a taxa de juros é de 8%. Se tiver entre 26 e 35 anos, a taxa de juros é de 8%. De 36 a 50, 7%, 51 ou mais, 6%. Beleza? Dado que foi aprendido até agora no curso, como você faria o programa que irá atualizar a taxa de juros de acordo com a idade do cliente? Podemos fazer isso utilizando if e else com alguns else ifs. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar, quantas possíveis condições temos aqui? 4, não é? Então vamos escrever a estrutura. Começamos escrevendo o if, beleza? E a condição do if qual será? Como você pode perceber, essa condição é uma faixa de valores, certo? Entre 18 e 25. Para representá-la, vamos usar algo que vimos na sessão passada, o operador lógico i. Escrevemos a primeira parte da expressão, em que a idade deve ser maior ou igual a 18. Beleza? E a segunda parte da expressão, informando que a idade deve ser menor ou igual a 25. Caso a idade esteja nesse intervalo, a taxa de juros será de 9%. Beleza? Se a idade não estiver nesse intervalo, vamos escrever a condição else if, seguindo a mesma estrutura da condição if e alterando apenas a condição. A segunda faixa de valor é entre 26 e 35. Então, vamos lá. Idade tem que ser maior ou igual a 26 e menor ou igual a 35. Se ele estiver nessa faixa de valor, o juros será de 8%. Fazemos isso para a próxima condição, o próximo intervalo de valores, em que idade deve ser maior ou igual a 36 e menor ou igual a 50. Estando neste intervalo, a taxa de juros é de 7%. E por fim, se a idade não estiver em nenhum desses intervalos, então ela é maior do que 50. Para isso, basta utilizar o else, que vai representar os valores maiores que 50. E atualizamos aqui a taxa de juros para 0,6. Beleza? Vou colocar um console log aqui, informando a taxa de juros, só para a gente validar esse código. Tranquilo? E para testar, vamos utilizar o código do cadastro do cliente. Como você pode perceber aqui, a idade do cliente é 24. Então, quando executarmos, ele vai cair na primeira condição, que é a faixa de valor entre 18 e 25. Então, a taxa de juros que deve ser exibida é 0,09. Vamos ver se isso de fato funciona. Vamos salvar o arquivo
e executar no browser. Pronto, como você pode perceber, foi exibido a taxa de juros de 0,09. Está correto. Agora, vamos fazer outros testes. Vamos variar a idade do cliente. Vamos colocar aqui 32 anos. 32 anos vai cair justamente na segunda condição. Então, deve ser exibido 0,08. Como você pode perceber, de fato foi exibido. Vamos agora ao último teste. Vamos colocar aqui uma idade maior do que 50. Vamos colocar 65. E ver se vai cair no else. Beleza? Arquivo só, vamos executar. Pronto. Como você pode ver, o valor de 0,6 referente a valores de idade maior do que 50 foi exibido.